De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e quero tratar nesse vídeo aqui sobre a situação do Hulk no Atlético Mineiro. Tem o nome sendo ligado aí por algumas pessoas ao Grêmio. O Bright White, o que tem em relação a isso? Se tem alguma negociação? Qual é o status das conversas que a gente pode atualizar aqui com várias fontes com quem eu mantive contato nas últimas horas para gravar esse conteúdo aqui com informação apurada e checada para você. Antes, eu só peço a tua moral aqui no vídeo, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e aquela coisa toda que dá a moral que o canal precisa aí para crescer cada vez mais aqui no YouTube. E eu sempre digo, né? Mas eu não canso de repetir. Esse vídeo aqui não contém a minha opinião, assim como todos os demais, né? A gente ouve a opinião de quem interessa, que são as fontes, que eventualmente possam ter uma opinião que é importante para um contexto, e a opinião que importa é a sua, aqui no campo dos comentários. Beleza? Vamos começar esse vídeo aqui situando, tá? Quem eventualmente esteve fora aí no fim de semana, estava em Marte, estava na Lua, o Hulk deve sair do Atlético Mineiro, né? Não jogou contra o Flamengo no final de semana, porque ele atingiria o 13º jogo no Campeonato Brasileiro e aos 39 anos, ele não poderia sair do clube para uma outra equipe do Brasil nesse ano, né? Não poderia jogar o Campeonato Brasileiro, para ser mais preciso. Poderia sair, mas não poderia jogar o Brasileirão. E como é a competição mais longa, né, não faria sentido ele sair para um outro clube na metade do ano sem poder jogar um campeonato nacional no segundo semestre. E aí o Hulk, que está muito descontente no Atlético, especialmente com um dos donos da SAF, né, com o Rafael Menin, um dos mecenas lá do Atlético Mineiro, ele tinha dado uma declaração já de que poderia sair no meio do ano do Atlético Mineiro. Lembrando que o contrato dele vai até o final do ano. E aí você pode estar pensando, você torcedor do Grêmio que acompanha o canal, mas o que isso afeta o Grêmio? Então, muito se fala sobre o interesse do Atlético Mineiro no Bright White. E isso não é dessa janela, né, que vai abrir na metade do ano, não é de agora. No início do ano, quando o Hulk também estava conversando com o Fluminense para sair do Galo no início da temporada, o nome do Bright White já tinha sido ligado ao Atlético Mineiro. Eu gravei aqui um conteúdo, inclusive, para vocês com as informações daquela época. E eu quero recuperar algumas e atualizar também sobre isso. O importante de destacar aqui é que a conversa que o Hulk tem hoje é com o Fluminense, tá? Então não tem conversa com o Grêmio. Esse é o primeiro ponto que eu preciso apresentar para vocês aqui. Ele tem um salário na casa de 1.800.000, quase 2 milhões lá na equipe do Galo, e o salário do Bright White tem um aumento substancial a partir da metade desse ano, em virtude da renovação que ele fez. Ganhava um salário muito menor, muito abaixo no ano de 2024, quando ele chegou, e aí quando fez a renovação de contrato, ele acabou tendo então essa negociação com a antiga gestão para ter um aumento substancial nesse ano de 2026. Vamos então falar sobre essa questão do Bright White. Se não tem conversa do Grêmio com o Galo pelo Hulk, o Hulk se sair vai sair para o Fluminense nesse momento, o que tem em relação ao Bright White? No início do ano, a direção do Grêmio confirmava que havia sido procurada pela direção do Atlético Mineiro para negociar o Bright White. O Bright White que naquela época ainda estava se recuperando da lesão de tendão de Aquiles. Eu procurei naquele momento, um dirigente do Atlético Mineiro que me disse, olha, o jogador está lesionado, não tem nada acontecendo. Mas ele não me disse assim, olha, a gente não tem interesse, a gente não quer o jogador, não faz o perfil. O asterisco colocado era, ou o motivo, olha, esse jogador está lesionado. O que até poderia ser um motivo muito plausível, obviamente, porque o Bright White estava mesmo machucado, mas ele tinha uma previsão de retornar logo ali adiante, como ele acabou retornando e como está jogando hoje com a camisa do Grêmio. Mas agora, nesse exato momento, eu consultei tanto pessoas do Grêmio como pessoas do Atlético Mineiro de novo. O Grêmio, publicamente, o Grêmio diz que não foi procurado pelo Galo. Mas o que o Grêmio acredita que possa acontecer é o Galo voltar a procurar o Grêmio. Por quê? As pessoas do Grêmio dizem o seguinte, olha, o Galo está negando que procurou lá no início do ano porque o negócio não andou. Porque o Galo não quis dar andamento nas tratativas também, porque o Hulk não saiu. E aí o Galo, para não ficar naquela de tentou e não deu certo, né, ou de não quis avançar, é melhor dizer que não procurou. Nesse momento, nesse dia 27 de abril, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, as pessoas do Grêmio dizem que não foram procuradas nesse momento, mas o Grêmio abre a possibilidade
ou tem uma expectativa, dá para colocar esse termo, de que possa ocorrer uma busca do Galo em breve pelo Bright White. Por outro lado, o Atlético Mineiro segue dizendo que não tem conversa, que não procurou o jogador no início do ano e que não procurou agora, que não está olhando o jogador. Inclusive, a pessoa do Atlético Mineiro com quem eu conversei, me disse o seguinte: olha, isso aí é o Grêmio querendo esquentar o jogador para fazer negócio. Querendo ou não, o Grêmio vai ter que fazer uma movimentação importante na janela da metade do ano. Porque o Grêmio definiu que vai reduzir a sua folha salarial, o custo mensal, que hoje é de 23 milhões de reais, para 18 milhões. O Grêmio quer reduzir em 5 milhões de reais. Se a gente fizer um exercício rápido aqui, tá? Vamos colocar os jogadores jovens aí que podem receber propostas e podem sair. O Vieri, o Gustavo Martins, o Gabriel Meck, Thiaguinho, Pedro Gabriel. Esses caras, se todos eles forem negociados, não dá 5 milhões de reais. Então, o Grêmio querer fazer uma redução de 5 milhões de reais obrigatoriamente implica que alguém com salário alto vai sair na metade do ano. E o Bright White é um candidato a isso à medida que é um dos altos salários. E o Grêmio já tinha falado, e eu já tinha compartilhado isso com vocês também há alguns meses, que o Grêmio estava de olho em camisa 9 para a metade do ano. Então, pode não ser com o Atlético Mineiro um negócio, porque ainda não tem movimentação, e talvez não tenha, porque o Galo está desmentindo que tenha um interesse. Até pode, mas eu diria que existe uma possibilidade sim de o Grêmio fazer negócio com o Bright White na metade do ano, por esta questão salarial que o Grêmio quer resolver dentro do seu elenco. O diagnóstico do Grêmio é que está disparelha a coisa. Os 23 milhões de reais não reproduzem o que o Grêmio tem em campo. O Grêmio não tem um elenco de 23 milhões de reais em campo. Tem no cofre, não tem em campo. Então o Grêmio quer equiparar isso, diminuindo para 18 milhões de reais, que é um valor que o Grêmio acredita que está mais ajustado com o que é o nível técnico do elenco hoje, e para o Grêmio dar uma segurada nas contas para o ano que vem, para 2027, o Grêmio ter condições de fazer investimentos maiores e aí voltar a dar uma melhorada, uma elevada, vamos dizer assim, no valor da folha salarial. Importante, o Bright White, através das pessoas que trabalham com ele, diz que está bem feliz no Grêmio, que não tem intuito de sair, ele está bem estabelecido em Porto Alegre, a esposa abriu um restaurante, né, aqui na capital gaúcha, está indo muito bem o restaurante, ele se sente muito adaptado a Porto Alegre, o contrato dele foi renovado até 2027, então, num primeiro momento do lado do jogador, não se trata uma saída nesse momento da equipe gremista. Beleza? Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like por aqui e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta no canal. Valeu?